Fala galera, sejam todos bem-vindos a esse novo projeto da Igreja Metodista em Palmas, o PodMap. Olha só, Gabriela, olha só, pastor. Muito legal, Olha muito só legal. que lindo essa logo. Ficou bonito, hein? Ficou. Galera, Ficou muito esse legal. é o novo projeto, o nosso PodMap. Tem uma mistura, né, de podcast com IMAP, né, que é a Igreja Metodista em Palmas, né? Desde já eu queria agradecer todos vocês que assistiram aí o podcast da Tribo, o Tribocast. Agora fomos promovidos, pastor. Olha só. Agora estamos aí na Que beleza, igreja, hein? hein? Na Igreja É isso Metodista aí. em Palmas. Então é isso, galera. Antes de tudo, antes de começar, queria já pedir para todos vocês, clica no sininho da notificação para no próximo vídeo você já ser notificado, ser um dos primeiros a assistir. Clica no botão de curtir, de compartilhar, compartilha para todas as pessoas e vamos lá. Além de curtir e compartilhar, aqui na descrição do vídeo também tem o link do nosso site, onde contém todas as informações da nossa igreja, eventos, liderança, tudo que você precisar de informação e de contatos tem nesse link. Então, qualquer dúvida, clica aqui e entre em contato conosco. A gente tá muito chique, hein? Com Sim, site, link, podcast. site, todos. Muito massa. E vamos lá, vamos começar, né? A gente estava muito ansioso para começar esse novo projeto e damos esse pontapé inicial agora. E não poderia ter pessoa melhor, né, Chique. do que o nosso reverendo, Pastor Everson. Uhul! Palmas, produção, palmas. Sim. Boa Desde já a gente noite. queria te agradecer, né? A gente sabe que a sua agenda é muito lotada, né? Foi aqui 2 semanas de antecedência para marcar. Muito difícil marcar alguma Que coisa. Mas deu certo. Eu que agradeço. Pastor, a gente sabe, todo mundo conhece o Pastor Everson, né? Mas se apresente, né? Aí quem é o Everson, né? O Everson é um cara gaúcho, né? Nascido lá no Rio Grande do Sul, que muito família, tenho 2 filhos, né? Tenho meu cachorro Billy, minha esposa maravilhosa, cara muito apegado à família, às raízes do Sul, né? Muito simples também e adoro assistir filme, ficar acordado na madrugada, tomar iogurte congelado. Eu sou essa pessoa aí, né? Procuro servir as pessoas dentro das minhas possibilidades. eh, e esse sou eu. Ele falou um negócio interessante, que ele gosta de ficar acordado até de madrugada, né? Você pode mandar mensagem pro pastor, 4 horas, 5 horas da manhã, ele vai responder. Mas ali, 7 horas, 8 horas... De dia até meio-dia, Aí você vai ficar pode- um pouquinho no vácuo. Aí pode complicar. Mas é isso, galera. Pastor, a gente fala muito em metodista, né? Quando a gente chega aqui na igreja, fica um pouco perdido o que é o metodismo, né? O que foi o metodismo, esse movimento metodista, né? Como o senhor explicaria para a gente esse início desse movimento metodista? O movimento metodista, ele começou há muito tempo atrás, né, na Inglaterra, e por volta de 1725, através de 4 estudantes da Universidade de Oxford, que deles que começou liderando era o irmão de John Wesley, né, Carlos Wesley. E John Wesley, ele era professor nessa universidade, e ele passa a participar desse grupo, o grupo já em andamento. Ele passa a participar desse grupo e logo ele se torna um líder, né, desse grupo. O que era esse grupo? Era um grupo de 4, 5 estudantes, né, cristãos, que se reuniam em um ambiente, se reuniam regularmente, né, todas as quartas, sextas e, se eu não estiver enganado, também aos domingos à tarde. Eles se reuniam para compartilhar a fé, para orar uns pelos outros, né, para buscar uma vida de santidade. Eles se fortaleciam espiritualmente, eles confessavam seus pecados uns aos outros. Então, era um grupo que buscava uma vivência de santidade, né, de espiritualidade, e que daqui a pouco eles também começaram a sair para fora desse ambiente deles, né, visitando lugares onde eles iam evangelizando, alfabetizando pessoas, né. Na época, no contexto, a Inglaterra era um contexto muito difícil, de um analfabetismo muito grande, pessoas mergulhadas em vícios, né, profundos, e o movimento metodista ele começou a crescer
através dessa espiritualidade, que se que saía da espiritualidade e se tornava algo social também, porque ia buscando, né, não só evangelizar as pessoas, mas transformar a vida das pessoas, oferecendo aquilo que elas necessitavam, né? Estudo, condições de trabalho, uma vida mais digna. Então, o movimento metodista ele começou dessa forma, com 4, 5 alunos dentro de um ambiente de faculdade e que começou a crescer, começou a ganhar corpo, se espalhar em toda a cidade e mais para frente em todo o país, né? Como eles se reuniam regularmente, as outras pessoas começavam a dizer, olha, lá vão os metodistas. É daí que vem o nome metodista, né, da palavra metódico, porque era um grupo que se reunia regularmente, nos mesmos dias, nos mesmos horários. Eles tinham, né, uma regularidade nessas reuniões. E eles começaram a ser identificados pelas outras pessoas como os metodistas, né? Depois desse primeiro momento na Universidade de Oxford, acontece o boom, né, que é o grande crescimento do metodismo, quando John Wesley, pastor, ele já era pastor desde o momento em que ele entrou no grupo, né? Mas mais tarde, depois de uma viagem frustrada que ele teve nos Estados Unidos, na Geórgia, quando ele retorna dessa viagem, ele vai buscar um monitoramento, uma mentoria, melhor palavra, uma mentoria, né, de pessoas mais experientes na fé. E em meio a essa mentoria, ele vai ter uma experiência que é muito conhecida dentro do meio metodista, que é a experiência do coração aquecido, né? 24 de maio de 1738. Depois dessa experiência é que o metodismo vai crescer assim extraordinariamente, né, sem freio, e vai se espalhar pelo mundo todo. Então, houve esse começo na universidade, mas houve esse grande crescimento extraordinário a partir dessa experiência pessoal que João Wesley teve com Deus, com o Espírito Santo. Pastor, conta pra gente como você acha que foi para John Wesley quando ele percebeu que esse movimento que tinha, né, que estava acontecendo, que ele fazia parte, estava crescendo cada vez mais, né, e se tornando uma igreja, uma denominação, né? Eu preciso dar um pouco do crédito dessa resposta para nossa bispa, porque eu fui consultar ela, né? Ela é uma grande leitora, estudiosa e tem muito conhecimento. Então eu fui consultar ela também para poder, né, a gente aqui dar uma melhor resposta, né? E o que acontece? John Wesley, ele era um pastor anglicano. E a verdade é que ele morreu sendo um pastor anglicano. Olha que curiosidade, Chocante, né? gente. Isso aí é chocante. Ele não foi um pastor metodista, né? Ou seja, da igreja metodista. Hum. Ele foi um pastor anglicano, e o movimento metodista que Wesley organizou, né, desenvolveu, ele foi um movimento de avivamento, né, um movimento de espiritualidade, de busca por Deus, dentro da igreja anglicana. Então Wesley, ele nunca quis iniciar uma nova igreja. Então a igreja metodista, ela foi começar na Inglaterra depois da sua morte, mas ela já havia iniciado antes nos Estados Unidos, quando ela migrou, né, através dos missionários metodistas que foram para os Estados Unidos na época da colonização dos Estados Unidos. Então a igreja metodista, ela se formou nos Estados Unidos com Wesley ainda vivo. E a verdade é que Wesley não se agradou nem um pouco dessa situação em que nos Estados Unidos estava se formando a igreja metodista. Então essa é a situação, né? Ele organizou um movimento dentro da igreja anglicana. Ele nunca deixou de ser um pastor anglicano. O que ele queria era organizar tudo aquilo que estava acontecendo, né? Mas não havia intenção de Wesley de formar uma nova igreja. Isso acabou acontecendo e, até onde a gente sabe, não foi algo agradável para Wesley. Ele não se agradou muito dessa situação, né? Mas acabou acontecendo e hoje nós temos aí a igreja metodista no mundo todo.
Interessante, né? Saber dessa, Gabi. Não Eu não sabia. sabia. Muito legal. John Wesley, gente, não era metodista. Ele era um homem fiel, né? E como pastor anglicano, ele tinha essa fidelidade à sua igreja mãe, né? Muito bonito isso, né? Sim. O senhor, pastor, quando foi que o senhor descobriu, assim, eu sou metodista, né? Aqui é o meu lugar. Olha, eu sou de nascimento, né? ah, de nascimento na igreja metodista. A história da minha família está ligada à igreja metodista, desde os meus avós, né? O meu avô já era um líder metodista na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E antes dele, a mãe, né? A mãe do meu avô, minha bisavó, depois o meu avô, e então a minha mãe, e chegou até mim, né? Então a nossa família toda, ela sempre esteve ligada à igreja metodista, né? E eu fui criado na escola dominical, num ambiente de escola dominical, cultinho das crianças, eu fui criado nesse ambiente dentro da igreja metodista, né? E aí, na adolescência, né, às vezes a gente dá uma escapadinha, dá uma olhadinha para fora, né? Tenta dar uma olhada para o mundo para ver se tem alguma coisa interessante. E aí, nesse tempo, foi um tempo curto, não foi um tempo muito longo, eu dei uma desviadinha, né? Mas quando retornei para a minha igreja de origem, né? Eu retornei para a igreja metodista de Santo Ângelo, onde eu tive a minha experiência de conversão, né? E me entreguei ao Senhor Jesus, conheci o perdão dele na igreja, através da igreja metodista em Santo Ângelo. Então, eu sempre fui metodista já de família, mas eu tive na minha adolescência a minha experiência de conversão na igreja metodista. E como foi para você descobrir o seu chamado dentro do pastoreio, né? Como que isso aconteceu, né? Foi uma visão, foi uma profecia, foi algo que Deus foi trabalhando com você? Como que isso aconteceu? Conta pra gente. Legal. Então, a partir da conversão, eu me converti juntamente com os meus irmãos, a minha mãe, né? Mesmo a gente sendo já de muito tempo de história com a igreja metodista, mas a gente teve uma conversão, houve um toque, houve um momento onde a gente despertou para a fé, né? E aí a gente se entregou mesmo para viver a fé. Como era uma igreja pequena, né? A gente acabava fazendo tudo, né? A gente ia para o louvor, a gente ia para a limpeza, a gente pregava, a gente... Então, nessa situação, o pastor me convidou para ser professor da escola dominical. E aí eu comecei a preparar o estudo para a escola dominical. E numa dessas o pastor passou, eu acho, pela salinha, e eu acho que ele gostou, né, do estudo, do que ele viu. E aí no final da escola dominical ele falou assim: Everson, você vai pregar no próximo final de semana, né? Nem perguntou se eu queria, ele me colocou para pregar. E aí eu preguei no domingo, né? E aí quando terminou o culto, o pastor chegou para mim e disse assim: você já pensou em ser pastor? E eu, na época, estava estudando para ser sargento do Exército, eu estava focado nisso. Então, não era uma coisa que eu almejava, né? E não só o pastor, mas eu lembro que umas 3 ou 4 pessoas que estavam no culto também, ali naquela conversa de final do culto, né? Chegaram para mim: nossa, Everson, você podia ser um pastor, você já pensou em ser pastor, né? E eu ali muito relutante, a minha resposta era: não, que isso, não. E começou ali, mas aquelas perguntas, aquela conversa do pastor, já foi alguma sementinha, né, que ficou mexendo comigo ali. E aí eu não lembro exatamente, eu sei que depois disso eu fiz o concurso, eu me preparei muito para esse concurso, e eu acabei não passando nesse concurso. E logo em seguida, em que eu não passei no concurso, logo depois, eu comecei a pensar, porque aí eu já estava pregando mais ativamente na igreja, já estava mais firme na escola dominical, e comecei a ouvir isso mais intensamente, assim, né? Olha, você podia ser pastor, você tem vocação, você tem dom. E eu comecei a prestar atenção nisso. E aí eu fui seguindo o caminho do pastorado na igreja metodista, né? E eu prestei muita atenção nos sinais que aconteceram.
Então não foi uma voz que eu ouvi do céu, né? Não foi uma revelação de alguém que veio me revelar. É, foi a resposta que a igreja deu ao trabalho que eu estava desenvolvendo e os sinais que foram acontecendo, que precisavam se encaixar, que precisava de uma série de detalhes que precisavam se encaixar para que eu pudesse, né, ingressar nos estudos teológicos, que na época era em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E esses sinais todos aconteceram, né? Então houve sinais que foram dizendo, que foram confirmando que aquele era o caminho. Mas eu ainda não tinha uma certeza, eu ainda não tinha ouvido uma voz de Deus, né, falando que Ele estava me chamando para o pastorado. Então eu fui respondendo à igreja e respondendo a esses sinais que foram acontecendo, as portas foram se abrindo e eu só fui indo, só fui indo. Às vezes a gente para, né, e ora assim, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta. E a gente fica assim, né? Eu preciso ouvir uma voz audível, vai para ali, vai para a direita, vai para a esquerda, E né? fica esperando isso, né? É. Não, eu tinha muita dúvida, né? Apesar de que os sinais eram muito claros, eu lembro que a minha esposa tinha mais certeza do que eu, porque muitas vezes ela dizia, cara, você tem chamado, e eu ficava relutante, né? Às vezes duvidando desse chamado. E essa dúvida, ela persistiu durante vários anos, Com a minha vinda para Palmas, é que eu vim ter uma certeza muito maior que eu não tinha lá no começo. Eu passei a ter quando eu vim para Palmas, porque aí, nesse tempo, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo e foi diferente. Uma virada de chave muito grande, uma mudança, literalmente, uma mudança bem radical, né? Sair Sim. lá do Rio Grande do Sul, né? Lá nevando, geada, e você chega aqui em Um sol Palmas, para cada um. 40 graus na O sombra, pessoal se né? preocupava, né? Achava, será que a família vai aguentar, né? E eles se preocupavam muito com o calor, né? Sim. Será que eles vão aguentar o calor daqui, né? Havia essa preocupação. Mas, graças a Deus, aí 14 anos têm se passado e a gente está bem aclimatado, né? Descobrimos o cupuaçu, o açaí, que refrescam muito bem, né? Tesouros aí dessa terra que a gente se apaixonou. Bom, e assim, pastor, você falou, né, que teve essa mudança, né, necessária aqui para Palmas, né? Graças a Deus, né, Gabi? E como que foi chegar aqui, né? Chegar aqui sem parente nenhum, né? Só a sua família e ver uma igreja, né, totalmente diferente da igreja que o senhor tinha lá no Rio Grande do Sul, né, lá atrás. Qual foi a sua perspectiva assim para o futuro da igreja? Cheguei na igreja aqui em Palmas, qual foi a sua perspectiva para a igreja no futuro? Eu tinha tido uma experiência muito forte com Deus. Como eu disse, né, eu passei a ter uma certeza que eu não tinha lá no começo. Lá no começo eu tive sinais e respondi a esses sinais. Quando eu vim para Palmas, os sinais aconteceram também, mas houve mais do que esses sinais. Houve um falar de Deus muito claro mesmo, e a partir desse falar de Deus eu não tive nenhuma dúvida de que Ele tinha me chamado e de que agora Ele estava me preparando para ir para um lugar muito longe, né, do Rio Grande do Sul. E a partir disso, então, me preparei. Desde que eu tive essa primeira resposta de Deus, né, foi questão de um ano quando saiu a nomeação aqui para Palmas, no Tocantins. Então foi um período curto, e nesse período curto Deus falou muito comigo para que eu pudesse ter toda certeza de que a gente, né, estava debaixo do cuidado e da direção de Deus. Quando a gente chegou aqui, bom, aí a gente vinha de um histórico muito difícil, de 5 anos em 2 igrejas, né? E esses 5 anos não foram bons. A gente andou igual o caranguejo que anda para trás. A gente andou mais para trás do que para frente, né? Foram 5 anos de muito deserto, de muita provação, de tristeza, decepções, frustrações. Foram 5 anos muito difíceis.
E quando Deus começou a nos restaurar, né, e falar conosco de que Ele tinha um chamado, de que, né, nós ainda estávamos no coração de Deus para a obra, quando isso começou a acontecer, e a direção de Deus foi muito clara, a gente veio e chegando aqui em Palmas, a gente encontrou uma igreja que tinha muitas dificuldades também, né? Só que eu tinha vindo de um contexto muito difícil. Então, é como se aquele contexto tivesse sido uma preparação para que quando a gente chegasse aqui e encontrasse a dificuldade aqui, essa dificuldade não nos assustasse. Então, por mais que a gente encontrou dificuldades aqui, elas não nos assustaram, porque a gente já tinha passado por dificuldades assustadoras. Então, o que nós encontramos aqui não era tão difícil ou mais difícil do que a gente já tinha tido, né, no passado ali no Rio Grande do Sul. Quando nós chegamos aqui, a gente começou a ver muita coisa boa, né? A gente começou a ver muita graça de Deus em muita coisa, mas a verdade é que a igreja estava numa situação bastante difícil, e isso se tornou um grande desafio para nós, né? A gente veio sabendo que a igreja era uma igreja difícil, que ela tinha uma história muito complicada, né? E precisava dar certo, né? O bispo, quando ele falou comigo sobre o trabalho aqui em Palmas, ele disse: Everson, a igreja lá ela precisa avançar, ela precisa crescer. E eu particularmente já tinha dado errado nesses 5 anos que eu tinha passado, né? Já tinha dado tudo errado. Então eu estava assim, eu não posso mais dar errado. Mas eu tinha uma palavra muito clara de Deus de que as coisas iriam dar certo. E quando eu chego aqui, então eu encontro uma igreja também com uma história difícil. E aí foi aquela coisa, né? Um pastor com uma história difícil e uma igreja com uma história difícil, pior não pode ficar, né? Só tem a dar certo, só pode dar certo, porque não tinha mais o que piorar, né? E de fato foi isso, né? Deus deu palavra de vitória, a gente confiou, nós confiamos muito nessas palavras que o Senhor deu, e já de chegada a gente começou a experimentar já um cenário novo, né? De vitória, de resposta de Deus, de pequenos sucessos em algumas coisas que a gente empenhava. Então, já de começo, a gente começou a ver que Deus estava conosco nessa caminhada. Interessante. Pastor, você falou aí sobre como você veio, né, de um contexto difícil e que era difícil, mas não era tão assustador. Mas conta pra gente, no decorrer desses anos que o senhor esteve pastoreando a nossa igreja aqui, um momento que para você foi o mais difícil, assim, um que pode ter feito você pensar, ter pensado em desistir, ter pensado em voltar para o sul, né? Conta pra gente aí como é que foi isso, né? Como que foi passar por isso também. Tava muito quente. Calor nunca foi algo que nos assustasse a ponto da gente pensar em voltar para o sul, né? Eu, apesar de ser gaúcho, não gosto muito do frio, então eu tenho mais facilidade com o calor daqui do que com o frio da minha terra. Até nisso Deus é bom. Mas mesmo Deus dando palavra e muita certeza de vitória, e mesmo a gente passando por situações bem difíceis no passado, num pastorado lá no Rio Grande do Sul, mesmo assim a gente encontrou dificuldades aqui. E foram também dificuldades bem intensas. Então, já no segundo ano que eu estava aqui, já veio aquela coisa assim, de voltar, né? Mesmo Deus dando palavra, mesmo a gente tendo vitória, porque nós encontramos pessoas, irmãos, né, cristãos que já estavam aqui e que não estavam se identificando com a nossa liderança. E isso trouxe dificuldade para a gente, a ponto da gente pensar assim, olha, de repente é melhor a gente voltar, porque ninguém quer ficar num lugar onde você não é bem quisto, né? A gente não quer ficar num lugar onde você não se sente parte daquele lugar, porque as pessoas não estão acolhendo, né, a sua vida, o que você está ali para fazer. Mas são rompantes que passam pelo coração da gente, porque
A gente sente essas coisas, mas a gente sabe qual é a direção, a gente sabe o que tem que ser feito e a gente sabe que a gente precisa continuar. Então, houve esse sentimento várias vezes, né? E se fosse para falar de um período especificamente mais difícil, foi entre o início do terceiro ano e também o quarto ano. Foram 2 anos que eu considero que foram os mais difíceis aqui. Por quê? Porque no primeiro ano foi meio que uma lua de mel, né? Chegada do novo pastor, nós tivemos alguns sucessos, então a igreja já começou a responder muito bem, embora haviam ali, né, algumas pessoas que não se identificavam com a nossa liderança, com o nosso pastorado. Mas esse primeiro ano foi um ano muito, muito bom, muito positivo. O segundo ano também foi um ano positivo, mas já foi também um ano onde a gente precisou fortalecer nosso trabalho pastoral, a figura pastoral, né? E então foi um ano onde a gente começou a ter alguns pequenos embates com algumas pessoas, né, que não concordavam, que não aceitavam a nossa liderança. Então, a partir do terceiro ano, esses embates se intensificaram e eles duraram mais ou menos 2 anos mais intensos. A gente já encontrou esse tipo de dificuldade desde o começo, quando nós chegamos aqui, mas predominou aquela lua de mel, né? Mas no início do terceiro ano e o quarto ano foi um tempo assim bem complicado. A gente precisou se fortalecer como pastor, né, na direção de Deus. Precisamos renovar também alguns líderes da igreja. Isso é um processo que é complexo, que é doloroso. Então esse foi um período assim de perder o sono, de preocupação, de muitas orações, de muita direção de Deus também. Um período mais difícil, esse período aí. Graças a Deus passamos. Isso, hein, pastor? Muitas dificuldades, muitas mesmo. Mas assim, percebam que na fala, né, do pastor, a gente ouve muito ele falar continuar, Sim. confiar, né? E foram ali 5 anos, né? Eu até me perdi. 5 anos nessa dificuldade, 2 anos não sei o quê, 3 anos não sei o quê. Então, assim, mesmo assim, o Senhor continuou, o Senhor confiou, né? E resultado disso é a igreja que nós temos hoje, né? Amém. Uma igreja grande, né? Com relação a anos atrás. Muitas pessoas chegando, jovens, adolescentes, né? A gente tem aí um novo... Foi necessário até criar um novo ministério, o Wave, né? Que a Sim. Gabriela lidera. Né? Então, assim, muitas pessoas, muitas famílias chegando, né? Então, eu creio que isso seja também, né, muito resultado da confiança do Senhor em Deus, né? Do Senhor também ter continuado, escolhido continuar, né, ouvindo a voz dele. Mas e aí? Pro futuro, né? Tá bom do jeito que tá? Eu sei que você vai falar que não tá, né? E pro futuro, quais são as expectativas? Daqui, sei lá, 5, 10 anos, como é que você imagina essa igreja? Olha, essa é uma pergunta complexa demais, porque ela mexe um pouquinho com a estrutura da gente. Por quê? Tem pessoas que têm facilidade de olhar 5, 10 anos lá na frente, né? Eu não sou uma dessas. Apesar de que eu preciso aprender a fazer isso, né? Então, como é que eu me vejo, Felipe, Gabi? Eu me vejo muito mais um cara que, às vezes, consegue lidar com o que se apresenta, e o cara que vislumbra algo que ainda não está se apresentando para ele e fala, não, a igreja vai ser isso, e nós vamos daqui 5 anos estar dessa forma. Eu ainda não tenho isso muito amadurecido no meu entendimento. Então, se perguntasse para mim há 14 anos atrás, né, se eu tinha a visão do que está acontecendo hoje, não, eu não tinha. Né? Eu tinha uma palavra de Deus que ele iria dar vitória. Isso eu sempre tive. Né? Mas como que essa vitória iria se configurar, iria se manifestar, de que forma essa vitória iria, né, se tornar visível para nós,
Isso eu não conseguia visualizar, né? Então, o que que eu fiz? Eu tinha uma palavra e eu me firmei nessa palavra, né? Então, houve situações onde talvez outra pessoa poderia ter desistido e a gente permaneceu. Então, é aí que eu procuro fazer uma leitura de mim mesmo, né? E me vejo talvez um pouco mais resiliente para suportar algumas coisas, né? Não que eu seja tão resiliente, né? Não é isso. Mas eu tenho talvez uma característica mais de resiliência do que de uma visão apurada sobre o futuro. Então, quando uma dificuldade se apresenta, eu consigo, às vezes, enfrentar ela, né? De uma forma mais imediata do que olhar 5, 10 anos. Feita essa introdução, eu quero dizer que como que eu vejo a igreja? A igreja ela tem crescido em várias áreas, né? Nós hoje temos uma preocupação aqui com o espaço físico da igreja, né? Que já tem sido uma preocupação há algum tempo. E às vezes nas minhas orações eu digo, Senhor, eu nem sei quais são os teus planos para esta obra, para esse trabalho, para esse ministério, né? É muito difícil falar de futuro, sabe? Porque a gente não tem domínio de nada, né? Eu visualizo a igreja crescente como ela está hoje, né? Buscando avivamento, buscando o crescimento dos ministérios e muitas vivências, né, com Deus, crescimento das células. É isso que tem acontecido. E aí quando eu olho lembrei agora de que teve um momento em que eu fiquei muito preocupado e tinha a ver com o futuro, porque foi quando findou esses 4 anos, lembra desse período mais difícil que eu falei? Nesse período eu comecei a ficar muito preocupado mesmo, a ponto de orar assim, Senhor, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Porque esse período de embates, esse período de preparar a terra, esse período de firmar a liderança pastoral, né? De estabelecer uma nova liderança, esse período ele está findando e são 4 anos que eu só faço isso na igreja. E a partir de agora, que eu não vou mais precisar fazer isso, né? O que é que eu vou fazer? E aí eu não sei o que é que eu vou fazer. Então eu comecei a ter uma certa crise quando estava finalizando esses 4 anos, né? Porque durante 4 anos eu soube o que fazer diante das dificuldades que se levantavam. Mas essas dificuldades elas iriam parar. E eu visualizava isso, que elas iriam parar. E o que que eu vou fazer a partir de agora? E aí entra a questão da fé e do olhar para o futuro. Eu não estava conseguindo olhar para o futuro. O que que eu vou fazer no futuro se durante 4 anos eu só sei fazer isso, né? E eu descobri que eu consigo fazer isso. Então eu consigo me fortalecer, eu consigo enfrentar dificuldade, eu consigo enfrentar pessoas que se opõem à liderança pastoral, mas e quando não tiver mais isso, né? E aí Deus me deu uma palavra muito bonita, uma palavra maravilhosa, dizendo, essa palavra está em Isaías, né? E ela diz assim, porventura o lavrador, ele sulca a terra o tempo todo? Não para também para escolher sementes e lançar na terra sementes escolhidas? Pois o Senhor teu Deus te instrui acerca do que deve fazer. Que palavra maravilhosa. Quando eu tive essa palavra, eu comecei a ter paz. Falei, agora eu só preciso me colocar no colo do Pai e confiar que Ele vai me dar a direção que eu preciso. Então, quando me pergunta daqui 5, 10 anos, eu quero me colocar no colo do Pai e eu quero confiar que Ele vai me dar toda a direção que eu necessito. É assim que eu quero ver, né, o nosso futuro daqui 5, 10 anos. Ouvindo a voz de Deus, tendo a direção do Senhor, né, sendo guiado e conduzido pela presença do Espírito Santo. Números e o que mais for acontecer, isso está no coração de Deus. A mim, eu já me dou por satisfeito em estar ouvindo a voz do Senhor, estar andando na direção dele, agradando a ele, né?
totalmente sujeito à vontade dele, eu acho que isso para mim já está bom, porque o que vier disso eu sei que vai ser a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Amém. Sim, a gente precisa um pouco mais dessa calma aí, né? Amém, amém. Pastor, agora a gente já vai caminhar para o fim do nosso podcast, infelizmente. Mas já. E a gente queria que o senhor deixasse um recado para todo mundo, né, que ainda não conhece a nossa igreja e que tem vontade de conhecer, que está conhecendo através desse podcast, né, ou alguém que já esteve aqui, mas infelizmente hoje não está mais no nosso meio, né. Manda um recado para esse pessoal, né, uma mensagem para eles. Maravilha. Olha só, se você procura uma igreja sem defeitos, não vai ser a Igreja Metodista em Palmas. Tá? Se você procura uma igreja sem problemas, não vai ser a Igreja Metodista em Palmas. Mas se você procura uma igreja onde as pessoas vivem, né, procuram viver em comunhão, onde a palavra do Senhor ela é ensinada e ela é respeitada, né? Aqui há um povo que procura viver a palavra de Deus, que procura viver os sinais do reino de Deus, né? Uma igreja que tem defeitos, mas uma igreja que a gente tem se surpreendido, né? Porque isso era algo também que eu nem visualizava quando eu cheguei aqui. Hoje nós somos uma igreja onde as pessoas estão sendo curadas, né? De traumas, de tantas coisas que elas sofreram, que elas viveram, pessoas que têm chegado e que têm encontrado aqui, né, cura, têm encontrado aqui paz, têm encontrado aqui refrigério, têm encontrado aqui uma família. Então, se você estiver procurando uma família na fé, se você está sem alguma igreja, se você está, de repente, deslocado, né, faça-nos uma visita, você pode se surpreender e talvez, né, a nossa comunidade possa ser para você também uma comunidade de fé, uma família, um lugar de cura, um lugar de encontro com Deus. Eu hoje tenho a maior alegria, o maior prazer de vir para a igreja, de cultuar ao Senhor, de ministrar a palavra, ou de ser ministrado pelos nossos irmãos que pregam aqui, que a gente vê muita graça de Deus aqui, e você está convidado a conhecer, a experimentar também essa graça do Senhor. Amém. Isso aí, vem para a EMEP, gente. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado, gente. Estamos à disposição, tá bom? Seja sempre bem-vindo, tá? Para retornar. Obrigado. Deus abençoe aí, né, esse projeto, esse propósito que é maravilhoso. O Senhor abra portas em nome de Jesus. Amém. E essa voz aqui, né, elas alcance aí muitos lugares, ultrapasse todas as fronteiras que a gente às vezes imagina que tem, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado para você também que ficou até o final, né? Conhecer um pouquinho mais da história da igreja. Você acha que você já viu tudo? Calma aí. E aí, Gabi, já tem mais alguma coisa? Tem. Tem muito mais, gente. Temos o próximo episódio com um pouco mais da história da igreja, né? Experiências, né? Um outro convidado, vem aí. Então, muito obrigado por você que ficou até o final. Curte aí, compartilha e até a próxima. Valeu! Tchau!